Pronto. Fernanda Pestana, você é a nossa terceira candidata dessa manhã. Você tem 50 minutos, então, para a apresentação da sua aula. Tem alguma tolerância para a apresentação? 50 minutos cravado? Como é que é? Mais 10, menos 10? Tem isso? Não? Mas, com 50 minutos, eu vou te avisar que você tem 2 minutos para concluir. Certo. Okay? Certo. Pode compartilhar a tela? Sim, por favor. Tá. Tá aparecendo? Sim, está aparecendo. Tá aparecendo? Tá em tela cheia? Não, né? Ainda não. Tá a tela cheia ainda não. E agora? Foi. Foi. Foi? Sim. Isso. Posso ir? Posso começar? Sim. Quando você quiser. Sim? Tá bom. Então, começando, meu nome é Fernanda Marques Pestana, eu sou candidata ao concurso de professor substituto do Programa de Graduação em Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. O ponto sorteado para a prova didática foi a anatomia do sistema endócrino. Muito bem. Então, para que eu consiga estabelecer a minha aula, eu confeccionei, então, um plano de aula. E dentro desse meu plano de aula, eu estabeleci alguns objetivos que eu pretendo cumprir aqui. Bom, inicialmente, eu vou buscar contextualizar esse sistema endócrino, de que forma essa anatomia ela pode ser relevante dentro do ensino da graduação. Para isso, eu vou buscar identificar as estruturas, os componentes anatômicos desse sistema. Eu vou descrever a anatomia de forma detalhada, abordando aspectos como topografia, irrigação e aspectos também fisiológicos. Eu vou identificar a importância dessas estruturas e dessas substâncias na regulação das diversas atividades corporais. Eu vou correlacionar com as principais patologias do sistema e também vou buscar gerar a compreensão no aluno de forma prática da atuação do sistema endócrino na atuação profissional. Esse último tópico, para mim, é um dos mais importantes da aula, porque a gente visa, então, estabelecer um link, estabelecer uma ponte entre o ensino básico, no caso, as disciplinas de base, como anatomia, e o ciclo profissional, mostrando para o aluno que sim, é possível, desde do ciclo básico, ele já começar a estabelecer, começar a correlacionar alguns aspectos com algumas disciplinas do ciclo profissional. Para que eu consiga alcançar esses meus objetivos do plano de aula, eu estabelecer, é claro, uma metodologia para isso, que é a mesma que eu utilizo durante as minhas aulas, nas faculdades onde eu sou professora. Bom, então, inicialmente, eu disponibilizo um material de consulta prévia para esses alunos, ou seja, antes da aula, existe um portal, existe um meio texto ou um vídeo de apoio, ou mesmo os dois. A aula ela é feita de forma expositiva, teórica e dialogal. Eu apresento diversos exemplos ilustrativos que estão correlacionados ao tema. Eu correlaciono também as estruturas anatômicas com as principais patologias e proponho uma atividade prática para aquele conteúdo que foi apresentado durante a aula. E, ao final, eu forneço, então, exercícios e atividades que vão ajudar na fixação do assunto que foi abordado. Para isso, eu utilizo o Google Forms, através de simulados, ou também um aplicativo chamado Kahoot, em que a gente consegue fazer algumas gincanas, algumas atividades abordando o tema. Bom, então, vamos ao conteúdo que será abordado. Eu vou começar pelo conceito. Então, quando eu vou conceituar, quando eu vou falar sobre as estruturas que são
pertencentes ao sistema endócrino, na verdade, o que é que eu estou buscando? Eu estou buscando esclarecer que um dos principais mecanismos de comunicação e coordenação do corpo humano é feito através do sistema endócrino. Ele realiza isso através da regulação de praticamente todos os sistemas orgânicos. E para que ele faça isso, ele utiliza um mecanismo de sinalização. Ele se faz, então, uso de comunicação, e para isso são utilizados sinais químicos. Esses sinalizadores químicos nada mais são do que os hormônios, que têm por característica geral uma ação lenta, porém com um efeito bem duradouro. As principais estruturas que vão participar da produção desses hormônios são as glândulas endócrinas. E elas têm por característica anatômica se apresentarem amplamente distribuídas por todo o corpo. E também são caracterizadas por não apresentarem dutos para a eliminação dos seus produtos ou secreções. E elas fazem isso justamente porque esses produtos eles são lançados diretamente nos capilares sanguíneos. E através desse lançamento direto no interior do capilar sanguíneo, essas substâncias, esses hormônios, eles ganham a circulação de forma rápida, podendo atingir diversos locais do corpo, próximo ou distante, mesmo que de forma lenta, mas de forma eficaz e de maneira sustentada e duradoura. Bom, então eu estou aqui falando sobre essas substâncias químicas, sobre esses sinalizadores químicos, que são os hormônios, mas de fato, quem são esses hormônios? Eu posso dizer que os hormônios eles são substâncias que são derivadas basicamente de 3 classes de substâncias químicas. A primeira delas eu destaco, então, as proteínas ou peptídeos, que podem ter grupos de carboidratos associados ou não. Dentro desse primeiro grupo, eu destaco, então, a presença principalmente do hormônio do crescimento. Num outro grupo, eu posso destacar também a presença dos hormônios que são produzidos a partir de diversas reações da molécula de colesterol. E aí, como exemplo, eu posso citar os hormônios sexuais. E, por fim, o terceiro e último grupo, eu tenho aqueles hormônios que são, então, derivados dos aminoácidos, como, por exemplo, o triptofano e a tirosina. E aí eu posso citar como exemplo a melatonina, produzida pela glândula pineal. Bom, então vamos às principais glândulas endócrinas do corpo. Vamos conhecer um pouco dessa anatomia, um pouco dessa estrutura dessas glândulas. Vou começar pelo hipotálamo. Posso sim chamar o hipotálamo de glândula, apesar de reconhecer o hipotálamo como uma das regiões do sistema nervoso, mais propriamente da região do diencéfalo. Então, eu posso dizer que esse hipotálamo ele é uma área relativamente pequena do diencéfalo. Ele está situado logo abaixo do tálamo, mas tem funções importantes que estão relacionadas principalmente à atividade das vísceras. O hipotálamo é parte do diencéfalo e ele se dispõe nas paredes do terceiro ventrículo, um dos ventrículos, uma das cavidades do sistema nervoso, logo abaixo do sulco hipotalâmico, que vai separar, então, justamente o hipotálamo do seu vizinho, o tálamo. Ele apresenta formações anatômicas visíveis na face inferior do cérebro, o quiasma óptico, o tubo cinéreo, o infundíbulo e o corpo mamilar. Então, eu costumo dizer na minha aula que esse tálamo está localizado justamente ali entre o quiasma óptico e os corpos mamilares. Ele trata-se de uma área realmente bem pequena, girando em torno de 4 gramas. Mas apesar de ser tão pequeno, apesar de ter só 4 gramas, ainda assim o hipotálamo ele apresenta inúmeras e variadas funções. E aí a gente pode citar, então, como o controle do sistema nervoso autônomo, a regulação da temperatura corporal, regulação do comportamento emocional, regulação do sono e vigília em associação com a glândula pineal, regulação da ingestão de alimentos e água, regulação da diurese, regulação do sistema endócrino e a regulação também dos ciclos circadianos. Como assim regulação da diurese? A gente sabe que, na verdade, esse hipotálamo ele é formado por um grande conjunto de aglomerados de substância cinzenta, que são os núcleos. E eu destaco aqui 2 desses importantes núcleos, que são justamente o núcleo supraóptico
Desculpa, gente, está tudo bem aí? Estou escutando um barulho. Pode ir? Pode continuar? Pode. Pode, está tudo bem? Tá. E aí eu destaco, então, dois núcleos bastante relevantes, que são aqueles que são produtores, então, de duas substâncias que são também hormônios, que são a ocitocina e o ADH. Essas substâncias, esses hormônios, eles são, a princípio, produzidos, então, no hipotálamo, e eles são direcionados para a neurohipófise, onde eles serão armazenados e, posteriormente, liberados. Bom, então, logo falando do hipotálamo, então já falei de alguns hormônios que serão direcionados para a hipófise, então vamos a ela, vamos à glândula hipófise. Então, eu posso falar que essa palavra hipófise é uma palavra de origem grega, que significa estrutura pequena que cresce entre outras grandes. E aí, essa hipófise, então, ela pode ser configurada como uma estrutura de corpo ovoide, semelhante a uma ervilha, de coloração cinza avermelhada, com dimensões de aproximadamente 12 milímetros de diâmetro transversal, 8 milímetros de diâmetro antero-posterior. E o seu peso varia entre 0,5 a 0,6 gramas. Quanto à sua posição, quanto à sua holotopia, eu posso dizer que essa hipófise está localizada justamente na base do cérebro, em uma depressão do osso esfenoide, chamado de célula túrcica. E ela acaba sendo envolvida por uma das meninges, que é a dura mater, exceto no local onde ela está ligada ao diencéfalo, pelo infundíbulo da hipófise. Então, exatamente na região do infundíbulo, eu não tenho o envolvimento dessa dura mater. E aí o que eu tenho, na verdade, é uma abertura que eu vou chamar de célula túrcica, por onde passa, então, esse infundíbulo que estabelece a comunicação direta e estreita entre a hipófise e o hipotálamo. Lembrando que, justamente através desse infundíbulo, desse pedúnculo de comunicação entre o hipotálamo e a hipófise, que existe, então, a liberação dos dois hormônios que eu citei anteriormente, que é a ocitocina e o ADH, que são produzidos no hipotálamo, mas vão ser liberados posteriormente pela neurohipófise. Bom, então não dá para falar de anatomia sem a gente entender um pouquinho do desenvolvimento embrionário. Não de forma detalhada, é claro, porque existe uma disciplina só para isso, que é a embriologia, mas abordando alguns aspectos que são relevantes para a gente compreender a topografia e os detalhes das estruturas anatômicas. Então, durante o processo de formação da hipófise, na vida embrionária, eu posso observar que a parte distal e a parte intermédia, elas vão se originar da bolsa de Hatt, que é originada do teto da cavidade oral do embrião. A parte nervosa, ela já vai se originar de uma evaginação do assoalho do terceiro ventrículo. Então, ocorre um momento em que essas duas parcelas vão se fundir e vão formar uma glândula com um aspecto aparentemente único, mas ainda com uma divisão entre hipófise anterior e hipófise posterior. A adenohipófise, ela vai apresentar, então, duas partes, que eu vou chamar de parte distal da adenohipófise, que é responsável, então, pela secreção de hormônios importantes, como ACTH, TSH, FSH, LH, CSH, GRH e PRL, e a parte tuberal. Essa parte tuberal é a parte próxima à haste hipofisária, tá? E ela não tem uma função produtora de hormônios. Ela é descrita de forma meramente anatômica, meramente topográfica, certo? Eu ainda destaco, então, a presença da neurohipófise, com a sua parte nervosa e a parte intermédia, correspondendo, então, a maior parte da neurohipófise responsável, então, pelo armazenamento e liberação de ADH e ocitocina. Vamos lembrar que a parte intermédia ela é exclusiva, então, de algumas espécies, ela não existe nas aves e pode ser definida como uma fina faixa estreita de tecido entre a parte nervosa e a parte distal. Ela tem função de produção hormonal e é responsável pela produção do MSH. Quanto à vascularização, eu posso dizer que a irrigação da neurohipófise é feita pela artéria hipofisária posterior. A irrigação da adenohipófise é feita através da artéria hipofisária anterior, que é ramo direto da carótida interna. Então, alguns vasos, alguns ramos, eles se encaminham diretamente para a parte distal, tá? Porém, a maioria forma plexos capilares.
E aí a gente não pode deixar de falar de um sistema importantíssimo, que é o sistema córteo-hipotalâmico-hipofisário, que é um sistema responsável justamente por essa íntima relação entre os vasos que comunicam a região do hipotálamo e a região da hipófise. E quando a gente pensa em sistema porta, anatomicamente eu posso definir esse tipo de sistema como um tipo de aporte sanguíneo, um tipo de irrigação que é estabelecido por meio de veias, e que é uma particularidade anatômica que tem relevância aqui no sistema endócrino de forma crucial para que ocorra uma comunicação rápida, uma comunicação direta entre o que está acontecendo no hipotálamo e na hipófise. Eu destaquei aqui a questão desse contato até agora, só falando do ADH e da ocitocina, mas daqui a pouco eu vou falar do feedback, que aí justifica também essa íntima associação que é estabelecida principalmente pelo sistema porta. Bom, e quanto à histologia, eu posso dizer então que a adenopófise apresenta basicamente 2 grupos celulares. Isso aqui é uma histologia mais simples, né? E aí a gente fala sobre a presença de células cromofóbicas e células cromófilas. E aí as cromofóbicas são células, a princípio, sem granulações aparentes, e as cromófilas são células com granulações coráveis. E aí isso tudo está baseado na afinidade desses grânulos citoplasmáticos através de corantes, basofílicos ou acidofílicos. E aí a gente apresenta uma outra imagem, então, de uma histologia um pouco mais elaborada, em que a gente consegue, através da análise da microscopia eletrônica e também da histoquímica, identificar outros tipos celulares ali na região da hipófise, da adenopófise mais especificamente. E a gente destaca, então, as produtoras de TSH, que são as estereotróficas, as corticotróficas, as gonadotróficas, as somatotróficas e as mamototróficas. Ainda na parte histológica, mas agora correlacionada à parte nervosa, eu não posso deixar de falar que essa parte nervosa ela apresenta fibras, de fato, com corpos de Hering e os pitócitos, que são células que basicamente vão trabalhar na parte da sustentação. E a parte intermédia são células basófilas e fibras nervosas associadas a essas células basófilas. Bom, quanto aos hormônios todos que são produzidos por essa glândula, eu não posso deixar de falar, então, sobre os principais. A ocitocina, que vai promover, então, contrações uterinas e a expulsão do leite durante a fase de lactação. As contrações uterinas são relacionadas à questão do parto, então, para a expulsão do feto. O ADH, hormônio antidiurético, está associado, então, à promoção da retenção de água nos tubos distais, reduzindo também a sudorese. O objetivo, então, seria aumentar a pressão, controlar o volume sanguíneo. O hormônio do crescimento, GH, promovendo crescimento, regeneração de epitélios. O ACTH é o hormônio que vai estimular diretamente a glândula adrenal. T3 e T4, na verdade, são hormônios que são produzidos pela glândula tireoide, mas eles são influenciados, eles são estimulados pelo TSH, que são os hormônios produzidos pela hipófise. FSH atuando no desenvolvimento dos folículos ovarianos, atuando no estímulo, então, à produção dos estrogênios e da gametogênese em homens. O LH relacionado à ovulação e à transformação do folículo no corpo maduro, o MSH, estimulando os melanócitos, e a prolactina, que é o principal hormônio estimulante da secreção do leite pós-parto. E aí eu chego onde eu queria. Eu chego falando, então, sobre essa íntima associação, sobre esse eixo já claramente descrito na fisiologia, na anatomia, que são os eixos entre as glândulas endócrinas, ou seja, a associação, a correlação entre elas. Então, além do hipotálamo produzir ocitocina e ADH e promover essa liberação através da neurohipófise, o hipotálamo ele também produz uma série de fatores de liberação que vão estimular a adenohipófise a secretar os hormônios, que eu relatei no slide anterior, que vão estimular as demais glândulas do corpo. Então, existe, na verdade, um grande circuito de comunicação entre as glândulas endócrinas do organismo. E elas trabalham de acordo com o nível de cada um desses hormônios atuando em receptores específicos.
Então, na superfície de cada uma dessas glândulas, existem receptores específicos para a ligação com os hormônios, e é justamente essa ligação que estabelece um sistema de feedback negativo, ou seja, quanto maior a presença daquela substância na circulação sanguínea, menor será a liberação de fatores pelo hipotálamo e, consequentemente, de hormônios que são produzidos pela adenohipófise. E aí a gente sabe que no organismo a gente pode ter dois tipos de feedback, o feedback positivo e o feedback negativo. Lembrando que o feedback que atua nesse eixo é o feedback negativo, ou seja, aquele que quanto maior a presença da substância produzida, menor será o estímulo frente àqueles hormônios que vão ser produzidos lá na parte de cima do eixo, do hipotálamo, e aí estabelece, então, um sistema de balanço de acordo com os níveis plasmáticos dessas substâncias. E aí vamos abordar, então, a glândula tireoide. Quanto à glândula tireoide, eu posso falar que ela é uma estrutura ímpar, é uma glândula localizada, então, na região cervical, ou seja, na região do pescoço, anterior à traqueia, entre a cartilagem cricoide e a incisura supraesternal, entre a quinta vértebra cervical e a primeira torácica. Anatomicamente, o que eu posso dizer é que essa glândula vai apresentar, então, dois lobos, um lobo direito e um lobo esquerdo, e esses lobos eles se comunicam na parte mediana através de uma região que eu chamo de istmo. Eu ainda posso destacar um lobo piramidal, que parte a partir da região do istmo, se deslocando levemente à esquerda do plano mediano, que pode estar presente também em alguns indivíduos. Na região posterior da tireoide, ou seja, na região da tireoide que está em contato direto com a traqueia, eu vou falar mais à frente, mas a gente ainda pode destacar a presença de 4 glândulas, que são as paratireoides, que estão em íntima associação, estão em sintopia, como eu costumo dizer, que também é um termo anatômico relacionado à proximidade, com a tireoide, porém apresentam função totalmente independente. Bom, quanto à questão da irrigação, as artérias tireoidianas superiores, que são ramos da carótida externa, e as inferiores, que são ramos do tronco tireocervical, são ramos colaterais da artéria subclávia. E aí a gente também tem a irrigação a partir da artéria ímã proveniente do tronco braquicefálico ou do próprio arco aórtico. Então, essas são as artérias responsáveis pela irrigação da estrutura. Falando um pouquinho sobre a histologia da tireoide, eu posso dizer, então, que a tireoide vai apresentar estruturas circulares, que eu chamo de folículos. Esses folículos, eu chamo, então, de folículos tireoidianos, e essas células que estruturam, que formam esses folículos, eu chamo de células foliculares. São essas as células foliculares que são as responsáveis, então, pela produção e liberação dos hormônios tireoidianos, principalmente T4 e T3. Vamos lembrar que o hormônio ativo é o T4, T3 é um hormônio inativo, e a ativação desse hormônio ela pode estar associada à ação de enzimas, que são as enzimas desidrogenases, que também vão atuar em órgãos específicos, ativando ou não esses hormônios. Os hormônios tireoidianos eles têm uma função de atuar no metabolismo geral do corpo. Então, ter uma chave, ter uma enzima, ter uma substância que é capaz de ativar ou inativar esse hormônio em determinadas situações ou circunstâncias é bastante relevante quando a gente pensa em manter a homeostase do organismo. Bom, quanto à topografia, a gente já falou lá na frente, né, que ela está localizada em uma posição anterior à traqueia, correlacionada, então, à cartilagem cricoide da incisura supraesternal entre a quinta cervical e a primeira torácica. Vou chamar a atenção aqui também para as células que estão entre esses folículos, que são as células C, que são as células produtoras de calcitonina, responsáveis, então, pela redução dos níveis plasmáticos de cálcio. O nível plasmático de cálcio ele é bastante relevante quando a gente pensa que o cálcio ele é fundamental para o funcionamento dos músculos, na contração muscular e também na fisiologia do sistema nervoso. E aí, manter os níveis de cálcio
em condições ideais, também é bastante interessante para o organismo, se a condição de homeostase vai ser mantida. Quanto ao desenvolvimento embrionário, eu posso falar que esse desenvolvimento vai ocorrer a partir do assoalho da faringe primitiva, a partir da 3ª semana de gestação, no forame cego da língua. Então, a glândula tireoide em desenvolvimento, ela tende a migrar da língua para a sua localização final, que vai ser lá na região do pescoço, na região cervical. Durante essa migração, a glândula está ligada ao forame cego através de um duto, que é o duto tireoglosso. E aqui a gente encontra uma associação com a clínica. Por quê? O ideal seria que esse duto tireoglosso ele involuísse após a maturação desse indivíduo. Mas, em algumas vezes, o que pode acontecer? Esse duto tireoglosso ele pode se tornar persistente, e além de ele se tornar persistente, pode ocorrer a formação de cistos desse duto. E aí, o que a gente vai observar? Fazendo uma avaliação, uma observação da região cervical anterior de alguns indivíduos, a gente percebe, então, a formação de de estruturas arredondadas, com característica móvel, flutuante e indolor. E aí, o que a gente normalmente pede para que essas pessoas façam? Que elas façam uma hiperextensão da região do pescoço e a gente consegue, então, observar essas estruturas, girando aí entre 3 a 10 centímetros. Elas passam a ter uma importância clínica bastante relevante quando ocorre, por exemplo, um processo de infecção. E aí pode ser necessário, então, que seja feita uma intervenção cirúrgica diante dessas condições. Então, reconhecer a topografia da glândula tireoide e, principalmente, entender que podem ocorrer patologias associadas à não evolução de estruturas embrionárias se torna bastante relevante aqui no nosso conhecimento anatômico. E aí, a gente começa a ter as patologias. Então, eu já sei que a glândula tireoide ela é responsável pela produção de T3 e T4, que são hormônios que vão atuar no metabolismo geral do corpo, mas eu posso ter condições em que essa produção desse hormônio seja inadequada por ela estar reduzida ou por ela estar aumentada. Então, eu vou ter condições de hipotireoidismo e hipertireoidismo. E eu vou mostrar lá no finalzinho da aula, na aplicação prática da aula, um meio da gente conseguir fazer essa avaliação, da gente conseguir palpar essa tireoide, e não precisa ser médico para fazer esse tipo de avaliação, leigo, ele já consegue fazer isso. E aí, o que a gente vai perceber? Que se esse indivíduo ele pode ter características de pouca produção de hormônio tireoidiano, ele vai apresentar, então, cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera. E aí a gente pode dizer que essa tireoide ela pode estar diminuída e eu consigo perceber isso na minha palpação, na minha avaliação. Eu ainda posso ter condições opostas, o hipertireoidismo, por exemplo. E aí esse indivíduo ele apresenta perda de peso, os olhos salientes, suores, um edema na região cervical, o pescoço inchado. E aí, quando eu vou analisar essa tireoide, quando eu vou fazer uma palpação da região, eu vou conseguir perceber que essa tireoide ela apresenta as suas dimensões aumentadas. E aí eu vou destacar aqui um paper que eu tive a honra de participar no finalzinho do meu mestrado, em colaboração com o Laboratório de Fisiologia Endócrina, no ano de 2012. O Laboratório de Fisiologia Endócrina era, então, chefiado pela nossa atual reitora, a professora Denise Pires Carvalho. E aí a gente mostrou com esse trabalho que o hipotireoidismo ele poderia ser induzido pelo estresse social. Caramba, e é o que a gente mais vive no nosso cotidiano hoje, né? O estresse social. E ainda mais agora, né? Em 2012 nem se pensava nisso, mas ainda mais agora, com questões de pandemia, enfim. E isso poderia ser atenuado pelo tratamento com antidepressivo. E a gente observou isso em um estudo experimental em ratos. Bom, esse foi o trabalho que deu, foi o desfecho da minha dissertação de mestrado, e aí a gente conseguiu perceber, então, que, na verdade, o estresse ele poderia induzir o hipotireoidismo e que essa situação de hipotireoidismo ela poderia ser revertida com o tratamento com antidepressivos. Então, não necessariamente uma condição de hipotireoidismo sendo tratada com reposição hormonal, com hormônios tireoidianos, mas sim com antidepressivos, porque a gente estava agindo, então, na causa.
do problema, que era o estresse. E o estresse em níveis elevados pode também estar correlacionado com a depressão. Ok? Então, falando um pouquinho agora das paratireoides. Como eu falei no slide anterior, as paratireoides, elas estão bem próximas, elas estão em sintopia, em íntima correlação com a glândula tireoide. Elas apresentam uma morfologia bem particular, elas são formadas por um conjunto de 4 pequenas glândulas que medem aproximadamente 6 milímetros de comprimento, 4 de largura e 2 de espessura. Parecem pequenas ervilhas, na verdade. Tá? Elas têm uma coloração amarela e o seu peso gira em torno aí dos 40 miligramas. Quanto à sua topografia, é aquilo que a gente já falou. Elas são formadas, então, por essas 4 pequenas glândulas e a colocação dessas 4 glândulas, elas estão inseridas na região posterior da tireoide, ou seja, aquela parte da tireoide que está encostando ali na traqueia, porque a parte anterior é aquela que a gente consegue palpar, tá? É aquela que está localizada em sintopia, íntima associação com a pele. A posterior está em íntima associação com a traqueia, ou seja, ela está coladinha ali na traqueia. Localizada, então, entre a quinta cervical e a primeira torácica. E aí a gente tem a vascularização também dessas estruturas, que estão associadas, então, às artérias tireoidianas inferiores, superiores, e a tireoidiana e na laríngea, as traqueais e as esofágicas também vão participar dessa irrigação. A drenagem se faz basicamente pelo plexo tireoideu. E aí vamos entender um pouquinho também da origem embriológica. Eu posso dizer que a origem se faz através do mesênquima, da crista neural e da endoderme da terceira e quarta bolsa faríngeis. Bom, em relação um pouquinho sobre a histologia, qual é o tipo de célula que a gente vai encontrar nessas glândulas, eu posso dizer, então, que as principais células que eu vou observar, então, são as células principais e as células oxifílicas, certo? As células oxifílicas, elas são maiores devido à sua abundância de mitocôndrias e elas não têm ainda uma função totalmente clara, totalmente conhecida. Enquanto que as células principais são as produtoras do hormônio PTH. E o que faz este hormônio PTH? Bom, a principal função dessa substância, desse hormônio, é aumentar os níveis séricos de cálcio. E ele vai fazer o oposto da calcitonina, né, que a gente viu lá na tireoide. Então, o PTH, ele tem receptores de atuação em diversos órgãos. Ele pode atuar no osso, ele pode atuar nos rins e ele pode atuar no intestino. Sempre com o objetivo de aumentar os níveis séricos de cálcio. Então, o PTH no osso, ele estimula a liberação de cálcio para a corrente sanguínea, então ele vai atuar na reabsorção. No rim, esse PTH, ele impede que esse cálcio seja eliminado. E no intestino, ele promove a absorção desse cálcio através da ativação da vitamina D. Então, vamos às próximas glândulas. Agora, então, nós temos as glândulas adrenais. Então, quanto ao aspecto morfológico, eu posso dizer que essas glândulas, elas são caracterizadas por se apresentarem como pequenos corpos amarelados. Eles são achatados no sentido antero-posterior e estão situados logo acima do rim. Elas estão perfeitamente circundadas por um tecido conjuntivo associado à gordura, dando a elas também um pouco desse aspecto amarelado. São envolvidas também pela face renal, então tem a face que envolve o rim, essa face também acaba envolvendo essas glândulas, mas são separadas dos rins pelo tecido fibroso. Quanto às dimensões, eu posso dizer que as adrenais, elas medem aproximadamente 50 milímetros verticalmente, 30 transversal e 10 na dimensão anteroposterior, pesando aí cada uma em torno de 5 gramas. Bom, e a embriologia? Eu vou dividir essa glândula em regiões, então eu tenho a região mais externa, que anatomicamente eu posso configurar como região mais externa de córtex, e a região mais interna de medula.
Então, o córtex é derivado, então, do revestimento mesotelial da parede abdominal posterior, e a medula são as células que são derivadas de gânglio simpático lá da crista neural. Quanto à irrigação, as glândulas adrenais elas recebem irrigação sanguínea dos ramos das artérias renais. A gente sabe que a artéria renal, a direita e a esquerda, elas são ramos diretos da artéria aorta abdominal. E a drenagem venosa, na verdade, ela é estabelecida pela veia suprarrenal, que se dá, ou seja, que vai desembocar na veia renal esquerda. Muito bem. Então, assim, analisando agora a estrutura de fato dessa glândula, olhando ela um pouco mais de perto, eu posso dizer, então, que ela apresenta, conforme eu já havia falado, uma cápsula externa, e logo abaixo dessa cápsula eu vou encontrar a região cortical, mais externamente, e posicionada na região mais interna, a região medular. A região cortical, por sua vez, é subdividida em zonas. A zona mais externa é a zona glomerulosa. Abaixo dela, a região intermediária e mais espessa é a zona fasciculada. E abaixo dela, a região mais interna é a zona reticulada. Abaixo dessa zona reticulada, eu já vou encontrar a região medular. E aí, o que eu vou observar? Junto a essas regiões, eu tenho a produção de hormônios específicos. A região glomerulosa, então, ela é responsável pela produção de um hormônio que é chamado mineralocorticoide, que é a aldosterona, que ela é responsável, então, pela manutenção do volume e da pressão sanguínea. Então, o que ela faz, na verdade? Ela retém sódio e líquido e favorece a eliminação, a excreção de potássio. Na segunda camada, que é a camada fasciculada, a gente tem a produção, então, dos glicocorticoides. O glicocorticoide mais conhecido é o cortisol, que vai atuar, então, no metabolismo de gorduras, proteínas e carboidratos. A terceira e última zona é a zona reticulada. Na zona reticulada, a gente tem a produção dos hormônios epinefrina e norepinefrina. E, por fim, na região medular, saindo já da zona cortical, então, a gente tem a produção dos hormônios sexuais. Vamos às gônadas, então. Então, as gônadas, eu preciso destacar, então, a presença das glândulas ovário e testículo. E a gente pode dizer, então, glândulas sexuais, sim, porque elas estão correlacionadas. Eu costumo dizer lá nas minhas aulas que eu falo que essas glândulas elas são mistas, porque elas apresentam um produto exócrino e um produto endócrino. O produto exócrino, então, seria a produção dos gametas, os óvulos nas fêmeas e os espermatozoides nos homens, e a produção de hormônios. E aí, quando eu penso nos ovários, morfologicamente, quanto à topografia, eu posso dizer que esses ovários eles ocupam a cavidade pélvica. Eles são estruturas pares, ou seja, eu tenho um ovário direito e um ovário esquerdo. A principal fonte de vascularização, de irrigação, é a artéria ovárica, que é ramo direto da artéria aorta abdominal, e a drenagem venosa se faz para a veia cava, diretamente das veias ováricas também direita e esquerda. E aí, esses órgãos, eles apresentam em sua estrutura diversas estruturas circulares, que eu vou chamar de folículos. Esses folículos eles se encontram em estágios diferentes de maturação. E dependendo do nível, do estágio de maturação que essas estruturas se encontram, eles liberam substâncias, hormônios diferentes. Então, os principais hormônios, as principais substâncias liberadas são o estrógeno e a progesterona. Então, o que faz o estrógeno? Ele vai atuar na distribuição da gordura nos quadris, nas coxas e nas mamas, na distribuição de pelos em áreas específicas do corpo, na maturação dos órgãos
genitais e também no fechamento das cartilagens epifisárias dos ossos longos. A gente sabe que o osso longo ele tem capacidade de crescimento longitudinal, que é permitido pelo disco epifisário, e o crescimento em espessura, que é promovido pelo periósteo. Então, chega um momento que esse indivíduo ele não cresce mais, ou seja, que vai ocorrer o fechamento das cartilagens epifisárias desses ossos longos. E aí quem promove isso é justamente esse hormônio, que é o estrógeno. E aí todo esse nível hormonal, ele está associado, como eu falei, ao ciclo do ovário. Então, a gente tem diferentes fases de maturação desses folículos que estão distribuídos pela superfície do ovário, e dependendo do nível de maturação deles, eu tenho um aumento, então, do nível de estrógeno circulante. Então, quanto mais maduro está esse folículo, eu aumento, então, o nível de estrógeno circulante. Esse folículo maduro, ele se rompe, libera, então, o óvulo, e aí ele vai dar espaço, então, agora ao corpo lúteo, ou corpo amarelo. Esse corpo lúteo, ou corpo amarelo, ele é produtor de progesterona. A progesterona é o hormônio da gestação, ele é responsável por fazer a manutenção da gestação. Então, à medida que eu tenho o desenvolvimento desse corpo lúteo, eu tenho aumento, então, dos níveis circulantes de progesterona. E aí, aqui a gente observa um pouquinho também daquela influência dos hormônios que são liberados lá pela hipófise através dos níveis de estrógeno, né? Ou seja, a gente consegue visualizar aqui todo aquele sistema de cascata, de eixo, de feedback entre esses hormônios. E aí, quando eu penso no testículo, analisando a morfologia interna, então, desse testículo, eu vou observar a presença desses túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos, na verdade, eles são formados por essas estruturas aqui, circulares, tá? Que são os espermatócitos em diferentes níveis de maturação. Além disso, eu consigo observar também a presença das células de Sertoli, e entre esses túbulos, eu tenho as células intersticiais, ou células de Leydig. Essas células, elas são justamente as responsáveis pela produção da testosterona, que é o hormônio sexual masculino. E ele vai auxiliar na maturação dos espermatozoides, no crescimento e desenvolvimento dos órgãos masculinos, crescimento e distribuição do pelo, e ele influencia também na laringe, acompanhando, então, as alterações do som da voz. Pâncreas. Quanto à morfologia do pâncreas, então, eu posso dizer que ele é um órgão alongado que se situa transversalmente na parte superior do abdômen, se estendendo do duodeno até o baço. Quanto à sua morfologia, ele vai apresentar uma cabeça, um corpo e uma cauda, com dimensões que variam de 12 a 15 centímetros. Ele produz, então, ele é considerado assim, uma glândula mista, com produção exócrina do suco pancreático e a produção endócrina, com os diversos hormônios que eu vou relatar daqui a pouco. Quanto à embriologia, ele se desenvolve, então, em torno da 6ª ou 8ª semana, tem origem, então, da endoderme, e desenvolve-se através de 2 evaginações ou esboços dorsal e ventral do duodeno primitivo. E aí, quanto à irrigação, ele é irrigado basicamente pela artéria esplênica, duodenal e mesentérica superior, e a drenagem venosa é realizada através das veias pancreáticas. Eu posso dizer que o tecido pancreático ele apresenta, então, basicamente 80% de pâncreas exócrino e só 2% de tecido endócrino. Os outros 18% são responsáveis, então, pela ocupação de vasos sanguíneos e dos dutos pancreáticos. E aí, os ácidos pancreáticos, então, são eles os responsáveis pela parte exócrina, e as ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas, que agora a gente não usa mais os epônimos, né, que são responsáveis, então, pela produção hormonal. E aí, a gente pode reconhecer dentro dessas ilhotas pancreáticas, então, vários tipos celulares
que são responsáveis, então, pela produção de diversos hormônios. Então, a gente tem as células beta, responsáveis, então, pela insulina, as alfa, pelo glucagon, as delta, responsáveis pela somatostatina, e as células PP, responsáveis pela produção do polipeptídeo pancreático. A gente chama atenção aqui para o metabolismo da glicose no organismo, e as principais influenciadoras desses níveis de glicose, de manutenção de glicemia, são as células alfa e beta, produtoras de insulina e glucagon. A insulina, então, ela permite a entrada da glicose dentro da célula, mantendo, então, os níveis de glicose mais baixos no sangue. O glucagon é o contrário. E aí aqui a gente tem a tabelinha com a distribuição da quantidade de células em relação à posição dessas estruturas nas ilhotas, nas ilhotas de Langerhans, e a produção dos hormônios e a ação de cada um deles. Então, como a gente estava falando, né, a insulina agindo em diversos órgãos, tecidos, promovendo a entrada da glicose nessas estruturas, mantendo, então, os níveis de glicemia. O timo é uma estrutura localizada, então, na região cervical, que está correlacionada basicamente ao sistema imunológico. Então, ele produz uma série de substâncias, e todas essas substâncias, na verdade, elas estão correlacionadas ao desenvolvimento dos linfócitos. Eu posso dizer que ele apresenta um lobo direito e um lobo esquerdo, que estão subdivididos em diversos lóbulos. E aí, quanto à histologia, as células que compõem o timo são, em grande parte, os próprios linfócitos, mas existem também células reticulares e os macrófagos. E a gente chama atenção aqui para a presença dos corpúsculos de Hassai. E aí a gente, como eu havia falado antes, né, diversas substâncias que são produzidas pelo timo, que é a timolina, a timoipitina e a timosina alfa 1 e beta 4. Bom, o que é importante do timo? É saber que esse timo ele atinge o seu desenvolvimento máximo durante a puberdade, quando ele adquire um tamanho maior, e depois da puberdade esse timo ele tende a involuir, ele tende a reduzir o seu tamanho. E aí a gente tem basicamente as artérias torácicas, interna e inferior da tireoide, promovendo então a vascularização dessa estrutura. Glândula pineal epífise, responsável pela produção, então, da melatonina, que participa do ciclo circadiano, do controle noite e dia, e também das funções reprodutivas. Aqui é um videozinho que eu gosto de fazer assim, aquele fechamento da aula, de ver o que a gente viu, né? E aí, faço um resumo, falando que a gente, então, observou o hipotálamo, aonde ele está localizado, a hipófise, que é responsável, então, pela secreção do hormônio do crescimento, também de hormônios que vão estimular a reprodução. Vimos a glândula tireoide localizada, então, na região cervical, produzindo os hormônios tireoidianos que vão regular a temperatura, frequência cardíaca, pressão sanguínea, contração muscular e também a questão reprodutiva. Acabamos de visualizar também o timo localizado na região do mediastino, que anatomicamente é classificado como essa região entre os pulmões, participando do processo de defesa. O pâncreas, localizado na região do abdômen superior, próximo ao duodeno, participando do controle dos níveis de glicemia a partir da produção dos hormônios insulina e glucagon. Presença das glândulas adrenais, produtoras de adrenalina e noradrenalina e cortisol, que vão controlar batimento cardíaco, volume sanguíneo. Influenciam também no metabolismo de carboidratos, lipídios, gorduras. Observamos os ovários localizados, então, na cavidade pélvica. Estruturas pares, responsáveis pela produção de estrógeno e progesterona. Estrógeno fornecendo as características sexuais secundárias e a progesterona responsável pela manutenção da gravidez. Os testículos localizados na região anterior ao períneo, dentro da bolsa escrotal, também estruturas pares, direita e esquerda.
E é isso. E aí, a gente tem que colocar um pouquinho em prática, né? Um pouco de tudo que a gente viu. E aí eu falo sobre a questão do reconhecimento da tireoide, reconhecimento anatômico. E aí eu peço para que seja reconhecida, então, a proeminência laríngea, que ela é bem nítida, em homens, inclusive, ela é chamada de pomo de Adão. É uma proeminência da cartilagem tireoide, lembrando que a gente tem cartilagem tireoide e glândula tireoide, tá? E aí, a partir do reconhecimento dessa estrutura, então, eu consigo identificar a região da tireoide logo abaixo, a proeminência laríngea, reconhecendo a parte mais delgada, que é a membrana cricotireoide. E aí eu consigo fazer, então, a palpação dessa estrutura, o reconhecimento dessa região, tentando reconhecer, estabelecer as dimensões dessa tireoide. Se esse indivíduo ele pode estar apresentando um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, presença de glândulas, cistos nessa região. O que me ajuda muito também é pedir para que no momento dessa avaliação esse indivíduo ele realize um movimento de deglutição, em que ocorre então a movimentação dessa proeminência laríngea e fica bem mais fácil da gente observar as alterações da glândula tireoide. Bom, não dá para deixar o aluno ir embora, não posso sair sem pedir para que tudo isso que foi falado seja colocado, né, ali em prática, para que a gente faça exercícios de fixação. E aí, como é que eu faço isso? São disponibilizados, então, sempre após as aulas, questionários. Eu gosto muito do Google Forms. Em tempos de pandemia, a gente tem tido bastante sucesso com esse tipo de questionário. Ele é bem interessante porque eu posso utilizar, então, um conjunto de perguntas, eu atribuo uma nota e tem um gabarito já, então, ao final das respostas, o aluno ele já consegue visualizar aquilo que ele respondeu, qual foi a nota que ele tirou, o que está certo, o que está errado. Eu uso bastante também o Kahoot, é um tipo de site, de aplicativo em que a gente faz gincanas, a gente elabora atividades, e aí isso tudo vai ajudando a gente a colocar em prática tudo isso que a gente relatou. Olha, para desenvolver a minha aula, eu utilizei como bibliografia esses autores. E aí eu aproveito que esse é o meu último slide para agradecer a presença aqui no concurso. A presença nesse tipo de seleção é sempre uma fonte de bastante aprendizado para nós, porque é um desafio a gente, em tempos de pandemia, realizar concurso e passar por avaliação oral, uma avaliação didática, fazer tudo isso de modo online. Então, isso agrega bastante conhecimento, desenvoltura para nós candidatos. E aí eu aproveito para deixar realmente o meu agradecimento até pela disposição de vocês, né, em me ouvir aqui durante todo esse tempo. Tá bem? É isso. Obrigada, Fernanda. Obrigado, Bom, Fernanda. você já foi substituta aqui no nosso programa? Você Isso. conhece a casa, se eu posso dizer? Conheço bem. Muitos anos de casa. Isso. Eu gostaria, de repente, de te perguntar, para você comentar o seu momento de vida, do ponto de vista de Eu só disponibilidade. queria, desculpa, professora, eu queria voltar na tela que eu consigo ver vocês. Aonde que eu clico? Porque eu não estou vendo vocês, eu só vejo o meu slide. Pode tirar o slide. Eu tiro? E como que eu tiro? Tira o PowerPoint. Só sai do PowerPoint. Só o PowerPoint. Se eu fechar o PowerPoint aparece? Deixa eu ver. Acho que sim. Acho que você precisa clicar em Stop Share. Stop share. Isso. Agora isso, foi, pronto. agora eu tô vendo. Eu não estava vendo, eu estava nervosa. Sim, prontinho. Isso. Então, eu queria te perguntar de você comentar a sua disponibilidade do momento, né, em que ponto você está da sua vida profissional e também, de repente, nos lembrar em que disciplinas você teve a oportunidade de atuar nos seus, quando já foi substituta, né? Então, eu inclusive dei aula contigo, né? Na fisioterapia. Na época, a saudosa Jane, né? Me fez bastante companhia, tive a honra de trabalhar com a Jane na enfermagem, né? Aí a Jane também acabou me direcionando para aqueles grupos de estudo que ela fazia com o pessoal do Exército, não sei se você viu, ela faz um curso
de primeiros socorros e tal. E até então eu tô com eles todo ano, nunca mais eu saí, né? Eu entrei em 2014, eu tô até hoje nessas Caramba. atividades. Eu fiquei, como é que pode, né? E aí, aonde eu pegava mais? Eu acho que era aonde o pessoal não queria. Aí jogava pra gente. Não tem problema, porque assim, a gente está ali para trabalhar, não me incomodava, né? Então, assim, onde eu mais dava aula era na educação física e na enfermagem com a Jane, porque eu peguei justamente a fase da Jane em que ela começou a ficar doente, então ela começou a faltar e me pedia para que eu cobrisse ela. E aí eu comecei a pegar a enfermagem, dei muita aula na enfermagem, dei contigo na fisioterapia, e o grosso, assim, na educação física. E o que mais me marcou foi na fono, né, onde eu fui até professora homenageada na formatura deles, né, e aí ficou bem marcante, assim, para mim. Foi uma fase muito especial da minha vida, de 2014 a 2016, que combinou aí, né, com a minha homenagem na formatura lá do pessoal da fono. Muito bem. E quanto à sua disponibilidade, em que momento você está da sua vida? Então, nesse momento, eu só dou aula às segundas em Barra Mansa. É aula de anatomia mesmo também. Eu nunca saí da anatomia, na verdade, né? Eu sempre dei aula e sempre dei aula de anatomia. Eu dou aula há 13 anos de anatomia. E aí eu dou aula às segundas em Barra Mansa. E aí eu ocupo o restante do meu tempo. Eu sou médica veterinária também. E aí eu atuo clinicando, eu trabalho em outros hospitais aqui como plantonista, sou chefe de internação de uma clínica bem respeitada aqui no Rio. Trabalho no Barra Shopping, no Citavet, que é um hospital veterinário também bem conceituado aqui no Rio. E é isso, essa é a minha vida. Muito bem. Obrigada, Fernanda. Meninas, vocês têm perguntas adicionais? Na verdade, a gente conhece já bastante a Fernanda, né? Sim. Fernanda, assim, se você tivesse a oportunidade, né, se você for, no caso de você sendo aprovado no concurso, você entraria, bom, a gente sabe que você, obviamente, já tem uma experiência dentro da anatomia, né? Isso é claro, né? Você já deixou isso bem claro. Você entraria, você teria tranquilidade para entrar nas turmas de medicina, nos PCI Claro. digestório, endócrino, Com cardio, certeza. sem problema também. Você teve Não, alguma sem problema experiência na nenhum. medicina ou não? Ou Sim, não chegou? Ah, já teve inclusive, também, tá. porque assim, não aí com vocês, mas nas particulares sim, Tá. porque a gente vai passeando por todas as turmas, na verdade, né? Quem dá anatomia vai passeando por vários, né? Isso. E aí já dei aula na medicina também, sem nenhum problema. Legal, tá bom. Bruno? Eu estou satisfeito, Sandra e Marcos. Estou satisfeito. Deixa então eu só complementar uma pergunta que antecipar, talvez uma pergunta do. É só mais uma complementação que o Bruno tem ficado atento a esse aspecto. Você mostrou, mas na verdade você mostrou, acho que ficou bem claro, que você tem o domínio das ferramentas para ensino remoto, né? Que na verdade pode ser usado para ensino remoto e até presencial também, né? Você mostrou o Kahoot, né? Que é uma boa ferramenta, né? Até para você utilizar, né? Tendo rede, né? Uhum. A gente, você consegue usar bem. Mas sobre a prática, né? A prática é um desafio hoje, né? No ensino remoto, a parte da prática é um desafio e desafio talvez até na retomada, né? Como vai ser isso, né? Como você pensa e como você tem lidado ou como você pensa em lidar com a parte prática de forma remota, né? Assim, não utilizando apenas imagens de atlas e tudo, assim, como você pensa em transpor essa questão? Ótima pergunta, porque a pandemia chegou trazendo um desafio para nós, né? Eu não Uhum, tinha esse domínio de plataforma que eu tenho hoje, nunca. Quando começou, eu desesperei, porque assim, sim, faculdade particular é uma empresa, né? isso, Então a gente não quer perder o nosso cliente, que é o aluno. Então foi aquele desespero para a gente correr com a aula online para que os alunos não saíssem e a gente não se perdesse, né?
E aí as faculdades particulares começaram a falar, nós somos o recorde. Em uma semana nós implantamos a plataforma. E a gente enlouquecendo, eu não sabia mexer em nada daquilo. Eu falei assim, Jesus, isso não é para mim. Sim, E no começo foi desesperador. E assim, a gente vai realmente superando os nossos limites, né? Isso é muito legal. E aí, nas particulares, é o que eu falo, eles tentam sempre tentar instigar, trazer o aluno. E o que eles fazem? Eles não deixam muito tempo só com o ensino remoto. Então, eu já dou presencial. Então, assim, é porque eu não tenho vocês no meu Facebook, mas eu posto muita aula no presencial lá nas faculdades. Eles deixaram a prática ser presencial. Inclusive, semana passada eu dei um mini curso de sutura e drenagem do tórax, foi presencial. Eles pedem para que a gente obedeça o limite da sala. Aí, vamos lá. Aí, a faculdade também não quer arrumar problema. Então, o que eles fazem? Eles deixam o aluno à vontade, se ele quer ir ou não. E aí tem sempre um ou outro que vai se posicionar. Ai, porque... Eu entendo, sem julgamentos, né? Ah, eu moro com os meus pais que são idosos, então não me sinto à vontade de ir e tal. E aí, o que a gente faz? Eu contratei um serviço de filmagem e eu comecei a filmar as minhas aulas práticas. E eu disponibilizava isso no portal. A gente usa muito o portal, né? E aí começou, por isso que eu falei que eu achei a pergunta legal, porque aí é o que eu falei, né? Que aí eu comecei a virar um pouco empresária também. Por quê? Porque eu comecei a criar, tipo, a minha plataforma pessoal, eu boto lá, né? No portal e tal, para eles. Mas aí ele ia a aula com o aluno falando e tal, não sei o quê, e aí fica meio, né, um pouco poluído. E aí eu comecei a contratar um produtor de vídeo para mim, e ele começou a gravar as minhas aulas no anatômico. E aí eu fui começando a criar a minha plataforma pessoal. E aí é que eu falo que eu comecei a virar empresária, né? Porque eu comecei a cobrar para disponibilizar aquilo ali na minha plataforma pessoal. Mas tem lá a aula lá no portal do aluno, e tem a minha do portal, que é mais completa, que eu falo devagar, né? Sem o ruído do aluno e tal. E aí foi bem legal. E aí foi aí que eu ganhei mais desenvoltura ainda com a questão da elaboração de vídeo, de aula. Então, assim, tudo gravado, tudo mostrando, e consegui um pessoal que grava e edita vídeo também de uma forma muito eficiente, e a gente começou a desenvolver esse trabalho. Está dando super certo, graças a Deus. Legal. Tá bom, estou satisfeito. Sandra. Tá sem áudio, Sandra. Desculpe, que tem barulho aqui também. Comunicaremos os resultados por e-mail, mas também de maneira síncrona, em algum momento depois das 5 horas da tarde. Se você quiser participar dessa divulgação, pediremos a você de entrar na sala de espera, um pouco depois das 5, tá bom? Nesse mesmo link aqui, a gente entra na sala de espera, é isso? 5 horas da tarde. Sala de espera. Isso. Tá ótimo. Agradeço muito a paciência e o tempo aí de vocês. Nada, Obrigada a imagina. você. Tchau, Fernanda. Tchau, tchau.